Fala, irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez, muito feliz. O título da mensagem de hoje é ainda sobre frutificação. Eu creio que Deus tem falado muito comigo a respeito de frutificação, de frutos, e por isso eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco do que eu tenho aprendido, tá bom? Então, abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Nós vamos ler para começar assim. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Independente de quem nós somos, Deus investe em nós. E esse investimento que é feito em nós é para que venhamos a dar frutos, para que geremos frutos. Essa parábola começa assim: certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. A figueira produz um tipo de fruto, a parreira produz outro tipo de fruta. Diz que quando esse homem foi procurar figos, ele não encontrou nenhum. O fruto que ele espera de você, ele vai procurar em você, ele vai procurar em mim. E eu, por muito tempo, deixei de, não digo produzir, mas eu deixei de permitir que Deus extraísse de mim esses frutos. E comecei a viver a vida normal. Trabalho, estudo, família, relacionamentos, amizades. Não importa o valor que você pensa que tem. Deus investe em você e Ele requer esses frutos. O mundo, por sua vez, ele vai tentar sufocar você, assustar você, paralisar você, te corromper, persuadir a sua mente, corromper as suas escolhas, para que também você gere frutos, mas frutos de morte, de violência, de destruição. O mundo vai tentar fazer você andar na carne, como nós falamos, né? Hoje em dia é difícil a gente pensar o que é andar na carne. Como assim andar na carne? Em Gálatas 5, 19 a 21, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: as obras da carne são manifestas. Elas são a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. No panorama da minha vida, eu sempre pensava a partir da minha vida para o sucesso profissional, da minha vida para o sucesso financeiro, da minha posição atual ali para outro estado, para outro país. Mas como cristãos, como pessoas que creem em Jesus, a nossa mente ela tem que estar além disso. É de onde nós estamos para a eternidade, para uma vida eterna com Deus, para uma vida mergulhada na vontade, nas expectativas, no plano, nas características de Deus e do seu reino. Andar na carne é quando nós fazemos a nossa vontade. E era assim que eu estava vivendo por muito tempo. Não necessariamente pecados grotescos de violência e imoralidades, mas simplesmente você ser guiado pela tua cabeça, simplesmente você não demonstrar através dos frutos que você se arrepende da vida antiga que você tinha, porque esse é o chamado da vida antiga para a vida nova. Não basta simplesmente aceitar a verdade de Deus, é necessário que a partir dessa verdade haja uma mudança na sua vida. Qual é o fruto que o agricultor queria encontrar aqui? O que ele não encontrou?
Em Gálatas 5, 22 a 23, ele diz: Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Esses frutos são gerados em nós pelo Espírito Santo. Nós não somos capazes de nós mesmos produzir esse tipo de fruto. Se você é uma pessoa que é muito estressada, se você é uma pessoa que é muito impaciente, se você é uma pessoa muito ciumenta e você tenta fazer diferente, agir diferente, você sabe o quanto é difícil, o quanto é frustrante isso pra você. E você vai segurando, segurando por um tempo, até que um dia do nada você explode e aí é muito pior. Quando o Espírito Santo gera o fruto em nós, você não precisa fazer força mais. Você simplesmente vive. Nem você vai compreender como que você consegue ser tão feliz. Obviamente, irmãos, obviamente, tem momentos que a gente acaba errando. E aí vem o bom senso, a sabedoria, o discernimento de cada um, né? Para perceber que fez errado. Que se você não tiver, você pode também pedir a Deus, porque Ele vai te capacitar com essa sabedoria, com essa sensibilidade. Alguns dizem que o maior problema que nós temos na nossa vida é a falta de sabedoria. E esse era um dos meus problemas. Eu não consegui entender que a sabedoria não é a capacidade que você tem de armazenar informação. É como você lida com as situações da sua vida. A sabedoria, ela tá ligada à forma como você se veste, como você se comporta, como você ouve. A sabedoria tá ligada à forma como você respeita a sua esposa, sua mãe, seu pai, seus amigos, como você convive na igreja, no trabalho. A sabedoria está ligada a como você lida com a sua alimentação. A sabedoria está imensamente ligada ao seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor não é ter medo, é considerar Deus alguém que está fora de toda manipulação, controle, alguém que está fora de todo jogo social, alguém que não é influenciado pela mídia, por revistas, por poderes. Deus não é influenciado por nada. Aí disse o homem que tomava conta da plantação: olha, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Então, eu como um cristão, já 3 anos seguidos, são 3, 6, 9. Então já fazia muito tempo que eu não produzia os frutos que Deus esperava que eu produzisse. E o que eu estava fazendo? Vivendo a minha vida para mim. Claro, eventualmente eu lendo a palavra, orando, falando do amor de Deus para as pessoas. Se vocês ouvirem um barulho aqui, algumas risadas, eu estou em casa, é domingo, então já sabe, né? Cachorro latindo, eu falo às vezes que é só eu pegar para gravar, começa. Eu nem sei onde tem esse cachorro, enfim. 9 anos que essa figueira é uma figueira, vamos dizer assim, infiltrada no reino, uma figueira secreta. Talvez ela nem seja uma figueira. Corte ela. Para que você vai deixar ela tirando força da terra, produzindo? Por que deixar uma graça tão abundante na vida de uma pessoa que não transmite o que aprende, que não transmite verdades poderosas que podem mudar casamentos, relacionamentos, amizades, que não gera frutos em casa, no trabalho, no trânsito, na internet, na igreja? Você pode ser missionário? Não, não posso. Mas você pode contribuir. Você não pode contribuir? Não, mas você pode orar. Você não pode orar? Então vai lá, se move. Servir a Deus é algo que até hoje eu não consigo explicar muito bem, porque assim, Ele nos chama, capacita e nos envia. Está em Êxodo 31, do 1 a 18, no caso de Bezalel e dos amigos que foram capacitados por Deus para fazer aquilo que eles faziam. Eles não tiveram que fazer força, Deus fluía através dele. E isso é algo que é maravilhoso. Quando Deus nos chama para fazer algo, a gente não precisa ficar se matando para fazer, é algo que flui através de nós. A minha experiência é essa. Talvez pode ser que algum de vocês tenha uma experiência diferente, porque a gente, de certa forma, a nossa experiência, ela varia de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, com a nossa história. Deus, ele consegue trabalhar em cada um de nós de uma forma diferente e em todos ao mesmo tempo, e não se cansa, não se fadiga, não se arrepende, não se surpreende.
Ele não começa a trabalhar na sua vida e de repente diz, oh, nossa, não acredito que ele fez. Não, ele já sabia. Eu tava colocando muita força no meu trabalho, muita força em áreas da minha vida que não eram necessárias. E isso é muito cansativo. Só quem já fez isso e passou dessa fase sabe o quanto isso é cansativo. Tem um louvor, que agora eu não lembro o nome, mas tem um louvor que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Às vezes nós ouvimos louvores, às vezes nós ouvimos palavras e a gente pensa que assim, é uma palavra de motivação, é uma palavra é, para preencher um espaço vazio, mas na verdade ela não é. Essas palavras fazem parte da mentalidade, ou deveriam ser ditas só palavras assim. Fazem parte da mentalidade cristã, fazem parte da mentalidade do servo de Cristo, do Filho de Deus, fazem parte dessa mentalidade. É meu, somente meu, todo o trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. O que Jesus diz? Olha os pássaros, eles não se preocupam. Olha as flores do campo, elas não se preocupam. Mas elas não se preocupam, não é porque elas não estão nem aí com a vida. Elas não se preocupam porque elas sabem que Deus cuida delas e não vai deixar que nada falte. Tem um pastor americano chamado John Piper que ele resume de uma forma que eu acho extraordinária. Ele diz assim: o cristianismo pode se resumir da seguinte maneira: uma luta constante contra o orgulho para descansar em Deus. A sua família é um projeto de Deus. Por que você está lutando contra o seu marido? Ele não é seu inimigo. Você está lutando contra a sua esposa, ela não é sua inimiga. Não, mas age como se fosse, mas não é. Como se fosse, não é. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Por que ele fala que a nossa luta, em Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue? Porque do Velho Testamento, a luta deles era contra a carne ou sangue, a nossa não. E ele continua: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas? Anulamos raciocínios, sofismas. O que é isso? A cabeça do crente precisa ser mudada. Esses louvores, a palavra, a mensagem. Recentemente o pastor falou assim: eu sei que tá difícil, eu sei que tá complicado, mas a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O que ele tá dizendo? Ele tá colocando a tua cabeça no lugar certo, a tua cabeça tem que estar aí. E você repete isso: a alegria vem pela manhã, a alegria vem pela manhã, não veio hoje, mas amanhã vem. Hoje não veio, mas amanhã vem, e você persegue isso dia após dia. Essa é a perseverança do cristão, essa é a busca do cristão. Sabe o motivo de Deus investir tanto para que a gente busque Ele, para que a gente ande nos seus caminhos e a gente não se desvie da sua aliança com Cristo, para que a gente venha dar fruto? Sabe por que Ele faz isso? Porque eu percebi isso, porque Ele me chamou tanto, porque Ele insistiu tanto em mim, porque fora de Jesus não existe salvação para mim, para minha casa, não existe, não tem como. Segundo, nós somos criados com esse propósito de buscar, de adorar e nos relacionar com Deus. Terceiro, tudo que fazemos fora de Cristo não só não prospera, como não permanece. João 15, Jesus nos lembra: porque sem mim nada podeis fazer. O empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais esse ano, eu vou afofar a terra em volta dela, vou pôr bastante adubo, e se no ano que vem ela não der figos, muito bem. Se no ano que vem, se ela der figos, muito bem. E se não der, mande cortar. Então assim, Deus ele ainda espera de nós esses frutos. Ele quer que a gente lide melhor com a nossa família, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida profissional, espiritual. Eu creio que assim, não é simplesmente lidar melhor, ele quer uma renovação, ele espera essa transformação da água para o vinho. Eu acredito que antigamente nós víamos aqueles testemunhos de pessoas que tinham uma vida muito violenta, muito promíscua, muito errada, assim, aparente, e elas aceitavam Jesus e pá, a mudança era
muito forte, a gente ficava muito impactado com aquilo. Hoje em dia, como houve, entre aspas, no grande público uma normalização de certas coisas, então assim, eu bebo, mas não encho a cara, eu minto, mas também, né, não dá pra falar a verdade o tempo todo. Eu dou umas olhadinhas, mas quem não olha? A gente meio, não a gente, mas o mundo meio que deu uma normalizada nisso. Então essas grandes coisas assim a gente não vê tanto. E eu acredito que eu participava muito disso. Dessa, tipo, eu sou ruim, mas não tão ruim assim. Um dia alguém falou pra mim assim, é como dizem provérbios, irmão, não seja muito santo. Eu falei, o quê? Não é disso que ele tá falando ali, não. Mas enfim. Por que ele espera esses frutos de nós? Por que Deus espera essa mudança, essa transformação, essa conversão, essa verdadeira conversão? Porque ele investe em nós. Ele sabe como trabalhar em nós. Ele sabe como extrair de nós esses frutos. Ele sabe como investir em nós. Ele sabe como preparar-nos para isso. Eu encerro aqui lendo um trecho do livro do profeta Isaías, capítulo 28. Deus, ele sabe como. Às vezes a gente pensa assim, putz, não tá acontecendo nada. Cara, não tá acontecendo nada. Mas tá acontecendo. É que você não tá vendo. Uma das características de Deus é esse agir invisível dele. Você não vê o que ele faz. Em alguns casos, ele, pela sua misericórdia, ele revela alguma coisa, mas não espera muito isso não, irmão. A maior parte do tempo, ele te surpreende. Vem na contramão, vem por cima. Normalmente nunca é como você pensa. Às vezes eu fico impressionado, porque às vezes nós pedimos algo pra Deus assim, a gente pede, 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 pede. E às vezes não vem do jeito que a gente quer, veio diferente, mas glória a Deus. Às vezes não vem o que a gente quer, vem uma outra coisa, a gente fica mais feliz. Então assim, no final, dá certo, mas naquele meio ali, normalmente a gente dá uma penadinha mesmo. Eu penei muito com isso, eu penei muito com isso. Eu não esqueci do Isaías não, viu gente? Deixa aí no Isaías 28, do 23 a 29. Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitos questionamentos. Eu cheguei aqui, vocês não têm ideia. Eu tenho um pastor muito querido lá na igreja e eu perguntava para ele, por exemplo, a respeito de línguas estranhas. Então, uma das evidências que você é batizado com o Espírito Santo é você falar na língua dos anjos, né, em línguas estranhas. E aí eu posso gravar um outro momento, posso falar um outro momento a respeito disso. Mas qual que era o meu problema? Eu via todo mundo girando, pai pulando e tal, e eu não ficava assim. Eu ficava com totalmente o meu controle, totalmente racional, totalmente ali. O meu espírito sujeito a minha vontade ali. Claro que, né, no poder, claro, mas assim, nada de enrolar, fazer cambalhota. E eu falei, pastor, acho que comigo não é. E ele falou, não, filho, é assim mesmo. Você não vai cair, ficar louco, embriagado. Não, é assim mesmo. E o que mais? Eu falei, não, eu sinto uma vontade, depois do batismo com o Espírito Santo, eu sinto uma vontade de ler a palavra assim, absurda. Eu sinto vontade de orar. Eu realmente aprendi a entregar minha vida a Deus, eu tenho vontade de evangelizar muito, eu consigo ver a força que eu tenho para resistir o pecado, glória a Deus por isso. Então, essas foram evidências, mas, por exemplo, essas outras manifestações não tive. E até lendo a Bíblia mesmo, você lê em Atos, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, fez o quê? Depois de ter o Pentecostes, foi um evento muito poderoso. As pessoas viram línguas, como que línguas de fogo descendo sobre eles e falaram outras línguas. E quando Pedro fala, ele profetiza, ele fala da Bíblia. O profeta Samuel, perdão, o Esaú, depois do encontro com o profeta Samuel, profetiza, falando das grandezas de Deus. As pessoas, quando eram Estevão, cheio do Espírito Santo, se levanta em Atos. Estevão, cheio do Espírito Santo, se levanta e fala das grandezas de Deus. Então, assim, a manifestação que eu vejo na Bíblia de que, apesar de pentecostal, eu creio nisso, que a manifestação de que uma pessoa tá cheia do Espírito Santo é a pregação da palavra. Também, obviamente, o falar em línguas. Tem como separar uma coisa da outra, mas o poder de Deus pela Escritura. A palavra de Deus é muito poderosa. É muito poderosa. A palavra de Deus é muito poderosa.
Então eu fui tendo um encontro com essas coisas, entendeu? Então, Isaías, capítulo 28, do 23 a 29, diz assim: Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? O agricultor só faz isso, ele só ara a terra? Ele só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? A resposta implícita é não, né? Verso 25. Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Vê, ele semeia o endro e espalha as sementes do cominho. Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O que ele está querendo dizer? Ele coloca cada coisa no lugar certo. Cada coisa, cada semente, cada grão no lugar certo. Verso 26. O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Gente, vocês acham que ele está falando de agricultura aqui? Deus é muito sábio, ele está usando uma metáfora para explicar para nós o agir dele. Não se debulhe o endro com a trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar a roda de carro. Tira-se o endro com a vara e o cominho com um pedaço de pau. Olha como ele faz do jeito certinho. Verso 28. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso, ninguém o fica trilhando para sempre. Só uma coisa, quando fala aqui, ó, verso 28, é preciso moer o cereal para fazer pão, quem é espiritual já falou de moer o cereal, já se contorce, né? Você entendeu muito bem. Verso 28, é preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Gente, ele não está falando de agronomia simplesmente aqui. No verso 26 diz, o seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Deus sabe exatamente como nos conduzir em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Tudo o que ele faz é para a glória do nome dele. E o nome dele é glorificado quando nós damos frutos. Quando nós damos frutos de arrependimento. Quando nós demonstramos o que ele tem feito na nossa vida. É como se ele nos colocasse numa vitrine. Como se ele nos expusesse para todas as pessoas verem. Olha, pode ser através de um sofrimento. Olha como o meu nome é glorificado porque ele sofre e não me abandona. Pode ser como uma vitória. Olha como eu coloco eles num lugar alto. Deus faz isso. A Bíblia está cheia de relatos disso. É engraçado que até hoje em Israel, o símbolo da bandeira de Israel é o símbolo de Davi. Olha a fidelidade de Deus. E Deus falou para ele que o trono seria dele para sempre. Jesus é chamado no Evangelho de filho de Davi. Olha a honra que Deus deu para esse homem. É claro, para mostrar a característica de Jesus, o caráter de Jesus. E eu estava um pouco distante disso, sabe, gente? Eu tive muita dificuldade com essas coisas, porque como eu vim de uma linha neopentecostal, então para mim a evidência do mover de Deus, do lado dos reformados, a evidência é decorar um monte de texto da Bíblia. Dos pentecostais é só o falar em línguas, do neopentecostal é só dinheiro e bens materiais. Claro que eu estou falando dos extremos, obviamente eu estou falando dos extremos. Tem aqui os meus pastores, gente, uma benção, homens de Deus, homens maravilhosos, assim, eu me espelho nesses caras. Mas então eu tinha muita dificuldade de entender que na verdade o que Deus esperava de mim era simplesmente um caráter aprovado, mais parecido com o de Jesus. A proposta é essa. Assim como nós trouxemos em nós a natureza adâmica, depois do batismo, nas águas que nós afirmamos a nossa confissão pública de fé em Jesus, depois desse, o próximo passo é todos os dias nos arrependermos, todos os dias morrermos para nós mesmos, para as nossas vontades e fazermos a vontade
de Deus, que está descrita nas páginas da Bíblia, desde o começo, de Gênesis a Apocalipse. Não adianta tirar um versículo só e falar, não, comerei o melhor dessa terra e vai embora. Não, não é assim. Você tem que entender a revelação total de Gênesis a Apocalipse, e aí você vai vendo as promessas. Toda a palavra de Deus é uma promessa, porque ele não volta atrás. Então toda a palavra, não, mas ele voltou atrás em tal lugar. Ele soberanamente deu uma notícia contando que a pessoa reagiria daquela forma. Eu não tenho tempo para mostrar isso para vocês aqui agora, mas o hebraico é maravilhoso. Ele te mostra isso claramente, que Deus, ele sabe, para ficar bem claro, ele sabe exatamente como ele te cutuca para te fazer para se mover. Porque tem provas que Deus permite que passemos. Porque ele permite que a gente passe prova para quê? Para nos aprovar. Nunca é para nos castigar. Tanto que na Bíblia nunca fala assim, toma cuidado para não entrar em prova. Fala, não, toma cuidado para não cair. Mas entrar você vai entrar. Mas para sair é aprovado. Então, eu fui percebendo que o quê? Conforme eu fui resistindo a essas mudanças de caráter, no meu caráter, essas mudanças no meu caráter, do tipo, ser mais manso, ser mais paciente, ser humilde, ser mais parecido com Jesus. Conforme eu fui resistindo a isso, eu fui apagando a ação do Espírito na minha vida. A partir do momento que eu me abri para isso, aí essas ações voltaram a acontecer. Porque Deus é muito fiel. Ele começou algo na nossa vida e ele vai terminar. Ele não vai parar porque a gente deu uma esfriada. Ele vai continuar. E ele, como eu dizia, ele pode colocar algo na sua vida para te aproximar dele. Ele pode colocar algo na sua vida para corrigir, mesmo você estando próximo dele. E ele pode colocar algo na sua vida simplesmente para te promover. Então é como se você estivesse numa corrida de obstáculo e ao invés de você orar e Deus abaixar o obstáculo, você ora e Deus eleva você. Entende? Eu não tenho tempo para mostrar isso agora para vocês na Bíblia, porque já está muito longo o comentário aqui, o episódio, né? Mas é evidente, se você tem um pouco de intimidade com a Bíblia, você vai saber que o que eu estou falando aqui para você é uma coisa que é muito clara na Bíblia. Aquilo de Deus que nós temos revelado aponta isso. Ou ele põe algo na tua vida para te aproximar dele, ou ele põe algo na tua vida para te corrigir, ou ele põe algo na tua vida só para te promover. Essa linha reta, sem problemas, tranquilo, isso daí esquece, isso não existe. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, e eu encerro, é que assim, quando você está lendo a Bíblia e conhecendo as coisas de Deus, você tem que entender que assim, Deus não é Harry Potter, não é Senhor dos Anéis, não é Crônicas de Nárnia. Então assim, não tem feitiço, magia, se colocar mais perna de aranha, se jejuar mais, acelera o processo. Não, vou dar uma acelerada em Deus. Não tem como você torcer o braço dele para ele fazer as coisas. Não. Com certeza, uma coisa que eu aprendi é que sim, ele sofre com você no processo. Tem vários relatos de Jesus chorando na Bíblia. Não chorou só na morte de Lázaro, ele chorou por Jerusalém, enfim. Chorou no Getsemane. Então assim, Deus sofre com a gente no processo também. Hebreus diz que Jesus intercede por nós diante do Pai. Até hoje ele intercede por nós. O que será que ele fala de nós para Deus, né? Então é isso. Eu espero que tenha abençoado vocês de alguma forma. Deem frutos. Permitam que o Espírito Santo gere frutos em você. E fiquem na paz de Deus. Amém?